Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live do livro de Provérbios, livro da sabedoria. Seja muito bem-vindo, vai colocando aí. Você que já está ao vivo, coloque aí, estamos ao vivo. Aperta F5, atualiza que nós já estamos ao vivo. Escreve aí, deixa eu ver nos comentários, já estamos ao vivo, aperta F5, atualiza. Para algumas pessoas o YouTube não entra ao vivo. Então escreve aí nos comentários falando, já estamos ao vivo e estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês e quero te fazer um convite. Você que está aqui no Facebook, aperta o like, você que está aperta o curtir, você que está aqui no YouTube, aperta o like, pega esse link aqui, compartilha nos grupos da família, do futebol, dos amigos, de todos aqueles que mais fazem sentido para vocês, para que eles possam também prosperar aprendendo sobre provérbios, sobre o livro de sabedoria. Hoje, dia 14, vamos ler Provérbios 14. Todos os dias, você que é novo aqui, você que está chegando pela primeira vez, todos os dias nós estamos lendo o Provérbios do dia. Então, até hoje, nós lemos 13 provérbios, 13 capítulos. E qual é o convite para você que está aqui? Todos os meses, repetir essa leitura. Então, no próximo mês, dia 1º, você lê capítulo 1. Dia 2, capítulo 2. Dia 3, capítulo 3. E assim, sucessivamente, até acabar o mês. E aí você faz a releitura, e faz a releitura, e a releitura, e a releitura, e não para mais de ler provérbios. Lá atrás eu vou contar de novo um testemunho, porque isso ajuda a fortalecer a sua crença. Eu li um livro chamado Salomão, o homem mais rico da Babilônia. O homem mais rico já existiu. E aí ele fala o seguinte, se você ler o livro de Provérbios 2 anos, todos os dias, você se torna mais sábio do que as pessoas que você conhece hoje. Se você ler ele durante 5 anos, você se torna milionário. Então, qual é o convite para você que está aqui? Todos os dias fazer a leitura de Provérbios. E aí você não vai fazer apenas a leitura, você vai fazer algo que nós chamamos um processo de ATT. Aqueles que são alunos, que já estão no movimento, já conhecem. O ATT, o que significa? Aprendizado, transformação e transbordo. O que é a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento aplicado. Então você recebe o conhecimento, você aplica ele. A Edna perguntou, não viu o aviso do SDM 5 horas? Teve live 5 horas lá no Instagram, 5 horas da manhã, das 5 às 5h40. O que é a sabedoria? É o conhecimento que gera uma transformação, uma aplicação, e ele gera um resultado. Então, sabedoria escreve aí, sabedoria é igual conhecimento aplicado. O ATT é o momento que você está aqui na live, capturando todos os códigos que o Marçal compartilha durante a leitura. Você aprendeu, gerou uma transformação. Quando gera uma transformação, você vai para o transbordo. O que é o transbordo? O transbordo são as tuas ações. Então, o aprendizado está relacionado com a sua mente, transformação com o seu coração e o transbordo com as tuas ações. Como que eu mudo aquilo que eu aprendo? A mente, através de leitura, através de vídeos, documentários, de lives, tudo isso. Isso gera novos pensamentos. Que pensamentos são esses? Anote isso daí. Uma característica de alguém sábio é alguém que tem pensamentos do alto. Vocês estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Vai chegando aí, já dando um like. Nós estamos fazendo na introdução para o Provérbios 14, tá? Provérbios 14. Então, o que eu preciso mudar? Aprendizado, transformação e o transbordo. Então, o aprendizado está relacionado àquilo que eu penso, transformação àquilo que eu sinto e o transbordo àquilo que eu faço. São as minhas ações. E eu vou te falar exatamente as características de alguém sábio. As características de alguém sábio. Como que eu mudo os pensamentos? Através daquilo que eu vejo, daquilo que eu leio, daquilo que eu vivo.
Quais são os pensamentos que eu tenho? Pensamentos do alto. As minhas emoções. Como que eu controlo as minhas emoções? Através daquilo que eu penso. Como eu penso, eu me torno. E as minhas ações. Como que eu controlo as minhas ações? Através daquilo que eu sinto. Logo, aquilo que eu sinto vem dos meus pensamentos. Você está vendo que ele é um ciclo que se retroalimenta? Escreve assim, sabedoria, ele é um ciclo que se retroalimenta. Por isso que diz que o tolo, na sua tolice, ele se torna ainda mais tolo. E o sábio, na sua sabedoria, se torna cada vez mais sábio. Por quê? Porque o tolo, que tem um mau comportamento, é orgulhoso, arrogante, soberbo, ele tem essas ações e essas ações se retroalimentam, porque é aquilo que ele vai vendo, vivendo, experimentando todos os dias. E o sábio, ele tem pensamentos do alto, ele é controlado naquilo que ele fala, ele tem um espírito sereno e todo esse comportamento se retroalimenta. Então, o convite para você hoje, que é o que está lá no Provérbios capítulo 9, se você ler o título do capítulo 9, diz o seguinte: um convite à sabedoria ou um convite à insensatez. Ontem eu falei isso, eu não lembro se foi aqui ou se foi numa live mais cedo, que quando você não decide, você já está decidindo por um lado. Quando eu não decido buscar a sabedoria, automaticamente eu decidi buscar a insensatez. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Quando você deixa de escolher algo, você automaticamente já selecionou o outro lado. Então, o convite para vocês, todos os dias, é viver esse processo de transformação. Eu aprendo, gero uma transformação e vou para o transbordo. Então, hoje nós temos mais uma oportunidade de Provérbios 14, de pegar todos os códigos que o Marcelo nos passa, gera a transformação, essa transformação vai para o transbordo. Então, só para a gente fazer o review aí, aquilo que eu penso muda os meus pensamentos, o aprendizado gera aprendizado, a transformação significa o coração, as emoções, e o transbordo, as minhas ações. Que no dia de hoje seja um divisor de águas nessa sexta-feira que muitos decidem não acordar. Parabéns para você que tomou essa decisão de aprender, passar por uma transformação e gerar vida nas outras pessoas. E aí? Bom dia. Façam Passou todos um esse excepcional dia. Bora, Boa galera. aula. Tamo juntos. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Vamos chegando. Hoje é dia 14, tá chegando o dia. Provérbios 14. Para que a gente tá lendo Provérbios? Aquisição de sabedoria. Lá em Provérbios 4:7 fala assim: vende tudo que você tem e adquire sabedoria. O que mais vale? Aqui em casa até criança pequena, você perguntar o que eles querem. Vocês querem o brinquedo mais desejado ou a sabedoria? Eles vão responder: a sabedoria, é claro. Com a sabedoria, nós compramos os brinquedos que a gente quiser, quantas vezes a gente quiser. Sabe o que acontece? Quando você tem a sabedoria, ninguém segura. Quando você tem a sabedoria, não tem como. Você faz o que você quiser. E hoje é dia 14. Dia 14 é Provérbios 14. Vamos para a leitura. Eu já deixo aqui convidado. Vou mostrar o Instagram para vocês aí, que eu vou fazer lives todos os dias com grandes influenciadores, com grandes políticos, às 7h22 da manhã, tá? Então vamos lá, 7h22, daqui 1h e pouco, nós iremos fazer uma live de treinamento aí. A gente desfazer um negócio, um termo novo que eu vou contar para vocês. Vamos lá, Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola
derruba com as suas próprias mãos. Quando você tem uma mulher sábia, o que ela está construindo? A sua casa. A casa aqui no sentido é o lar. Lembra da casa, lar e morada? O que deixa todo mundo maluco, né? Esses comunistas aí. É ver que alguém tem um lar, é ver que alguém tem uma casa, é ver que alguém tem uma morada. Escreve isso. Vamos relembrar isso. Eu tenho uma casa, um lar e uma morada. Pablo, não tá boa ainda. Eu não atingi o estágio de morada. Essas são as esferas físicas do lar, né? O lar é quando existe liberdade, é quando existe amor e quando existe respeito. Então, casa é uma estrutura física, igual o corpo. O lar é a estrutura almática, né, de energia. E a morada é aquilo que cumpre o propósito ali como família, é a parte espiritual, quando família é a luz da vida de outros. Isso é forte. Então toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então vocês têm um poder. É um negócio que vocês vão escrever todo mundo, que desafia, né? Muitas pessoas. Vou até colocar na tela aqui, ó. Keila Cordeiro escreveu: casa, lar e morada. A morada é o status onde Deus habita. Deus não mora em casa. Por que existe esse ataque mundial contra a família? Porque se a família tem uma casa, que tem um lar e é morada, Deus habita na morada. Deus habita na morada. Se eu tenho uma casa e tenho uma família dentro e ninguém se ama, não tem um lar. Ninguém respeita. Não adianta. Agora, a morada. A morada é quando essa casa é forte, essa casa é transbordante, essa casa toca outras famílias. Isso é forte. Você quer sabedoria ou picanha? Se tiver sabedoria, você compra o boi. Você não vai ficar esperando a picanha de miojo, de conversador, de gente que conversa fiado, né? Olha que lindo isso aqui, ó. O que a Célia escreveu aqui no YouTube, ó. Marçal, você tem ensinado tanto ser a esposa que o meu esposo merece. Uau! Estocou meu coração, vou te falar a verdade, hein? Então vamos lá, a gente só leu o versículo 1, vamos avançar. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que desvia de seus caminhos o despreza. Então é o seguinte, quando uma pessoa desvia dos caminhos do Senhor, essa pessoa está desprezando o Senhor. Nada assim, não é nenhum tipo de perseguição, é porque tem uma janela aberta, tá? Quero que vocês entendam. Vocês vão ver que a partir do dia 1º de novembro nós vamos continuar fazendo live, nós vamos estar juntos, aprendendo. E eu não vou tocar mais nesse assunto, porque já não passa oportunidade. Existe sempre um tempo oportuno para resolver as coisas. Então eu peço permissão para você, que acredita em mim, que está junto. É o seguinte, olha o que está falando. Quem desvia os seus caminhos, despreza o Senhor. Uma pessoa que quer abortar a outra, o que ela faz? Ela desvia os caminhos do Senhor. Está falando o quê? Está desprezando o Senhor, porque o Senhor fala para a gente amar a vida. Quem quer ver gente drogada, despreza o caminho do Senhor. Despreza o trabalho de todo mundo que tem casas de recuperação. Tanta gente que tem casa de recuperação fica ouvindo alguém falar que quer liberar as drogas. A pessoa que quer relativizar o crime, né? Quer liberar o crime. Desrespeita tantas famílias que já perderam policiais em combate. Isso tudo despreza o próprio Deus, porque você está repudiando a justiça. Então, quando você escolhe um caminho, você, com esse caminho, mostra qual que é a sua relação com o Senhor.
mas o que desvia seus caminhos despreza o próprio Deus. O que eu quero que vocês entendam é que quem ama o Senhor não despreza os seus caminhos. Versículo 3. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos seus próprios lábios. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. O lábio, ele tem um chicote chamado língua. Na boca do tolo tem um chicote chamado língua. Não sei se você sabe, é o maior conjunto, são 17 músculos, é um grupo mais forte, é o maior grupo muscular do corpo humano. Na boca do tolo é um chicote. E tem aquele osso na ponta, né, para triturar toda a boca por dentro, o rosto, tudo, os lábios. E aí sempre você vê o tolo, ele tá sempre vilipendiado, machucado. Aí você vê a língua do sábio, né? É uma língua mansa. O chicote perde a direção. A língua do sábio é uma língua edificadora. Só trabalha para construir. É uma língua construtora. Essa é a grande verdade. Essa língua construtora, ela não trabalha para denegrir nem para desmontar nada. Só para construir. Ó, tá falando aqui no versículo 3, mas o sábio se conserva pelos próprios lábios. 4. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há a abundância de colheita. Porque o arado era amarrado no boi, né? Tanto para preparar a terra como para colher. Então, pela força do boi, há abundância de colheita. Você não tendo trabalho, é o que está escrito aqui, não havendo bois, o estábulo fica limpo. Então, se você não tem força de trabalho, você vai ter um ambiente que é improdutivo. Que adianta ter um ambiente limpo, sendo que não tem força de trabalho e nem resultado. 5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O que mais tem é gente mentirosa. O que mais tem é gente baixa. O que mais tem é gente que não tem compromisso nenhum com verdade nenhuma. Nem com a lógica, nem com nada. E aí o que acontece? A gente tem que ficar atento a isso. Deixa eu arrumar esse celular aqui, peraí. Pronto. A gente tem que ficar atento a isso. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Escreve assim, ó. Para mim, o conhecimento é fácil. Como que é isso? Assim, ó. O conhecimento, ele é fácil para quem ama a sabedoria. É fácil porque ele busca. É fácil porque ele acha um degrau, pisa nele e vai para o próximo. Desvia-te do homem. Peraí, primeiro, versículo 6. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento... O conhecimento é o quê? Fácil. A pessoa que é prudente. Vamos supor que a nação está sendo atacada. Vamos supor que a nação está sendo atacada. Esse ataque da nação, absolutamente, vai deixar a gente no estado de prudência. Logo, o conhecimento é fácil. Quando um cara é prudente, ele ouve. O imprudente, você mostra para ele uma fala de alguém, não está nem aí. Mas o prudente fala, peraí, o que está acontecendo? Conhecimento é fácil para o prudente. Se o conhecimento é fácil para você, a prudência está imperando. Palavras de Salomão há 3.000 anos atrás. Desvia-te do homem insensato, porque, versículo 7, nele não acharás lábios de conhecimento. O que o insensato quer? Ele só quer defender a linha de raciocínio dele. Ele não quer pensar. Então, o sábio, o que ele faz? O sábio pensa.
Todo ser que pensa abandona a insensatez. Quando você defende alguém cegamente, sem fazer buscas lógicas, absolutamente, você vai buscar a sensatez. A sensatez que vem de bom senso, bom siso, são sensores. São sensores que você detecta. Então, no 7, quando fala desvia-te do homem insensato, você tem que desviar porque você é produto do meio. Escreve todo mundo assim, eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo. Eu sou a média das pessoas que eu convivo. Por que você pode acordar cedo, entrar aqui na live e ouvir sabedoria? Por que conhecimento fica fácil? Primeiro que você parou de ouvir gente insensata. E você está buscando gente sensata que está crescendo, que quer que você cresça. Isso começa a te abastecer. Começa a te abastecer. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Mas a estultícia dos insensatos é engano. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Escreve assim, ó, caminho é igual propósito. Ninguém nasce, ou quando é bebê, ou quando é criança, ou quando é infanto juvenil, adolescente, jovem, adulto, idoso, sei lá o nome do status que você tá. Ninguém tem um mapa do caminho inteiro. Mas eu sei para onde é o caminho. O caminho é para dentro. Teve uma vez que Deus falou assim para Abraão, Lech Lecha. Quando ele fala Lech Lecha, ele está falando assim em hebraico. Saia para ti mesmo. É uma das coisas mais chocantes da Bíblia. Como que o cara que era medroso virou o pai da fé. Que é o contrário da fé é o medo. O contrário da fé é não acreditar. Então, quanto mais a pessoa é medrosa, menos ela acredita. Aí Deus fala, Abraão, Lech Lecha. Fala isso no hebraico. Ele fala Lech Lecha. Lech Lecha é muito simples. Saia para ti mesmo. A maior aventura é pegar um caminho para dentro. Teve gente que já tentou me combater quando eu falo isso. Fala, não, mas Jesus é o caminho não está aí onde você está falando aí dentro. É mesmo, onde que ele escolheu morar? Ele falou, sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho não está do lado de fora, o caminho está do lado de dentro. É quando você tem ele aí dentro, ele ajusta a rota. Ele ajusta a rota. 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Mas a estultícia, ou seja, a estupidez dos insensatos, é sempre um engano. Vocês têm que escolher. Ou vocês vivem pelo império, ou vocês vivem para o reino. O que é o império? É o lugar onde tem um faraó e todo o resto tem que ser escravo. O que é o reino? Todo mundo nasceu para governar, cada um na escala da sua sabedoria. Escreve todo mundo assim, ó, eu sou do reino. Pablo, não entendi ainda. Pois é. Deus nos fez para governar sobre a terra. Só que tem os políticos que não entendem o reino, mas que são apaixonados em escravizar os outros. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas querem o tempo inteiro, na insensatez, enganar os outros. Porque se na verdade a gente investir energia ativando você para você crescer, você não imagina o que pode acontecer. Você absolutamente vai fazer grandes coisas. E essas grandes coisas, elas precisam ser instrumentalizadas. Você precisa ganhar entendimento, graça e sabedoria. Por isso que ler Provérbios vai abrir sua cabeça. Tem muito conhecimento, muita sabedoria aqui. Muita sorte, inclusive, dentro de Provérbios. Qual sorte? A sorte de você encontrar um drive mental e isso te levar para o próximo nível. Quando eu falei para todo mundo, você é a média das 5 pessoas que você convive, você vai aprender que é igual buscar a figurinha da Copa. Você ficar alguns anos com as mesmas pessoas, você vai ficar naquela média. Não tem como. Não tem como você avançar. Então,
Para cumprir o propósito, você tem que colocar uma coleção de pessoas, de figuras que vão passar na sua vida. E quando isso acontece, você vai subir na sua média. É forte, né? Eu acho isso forte. Versículo 9. Estou em Provérbios 14, porque hoje é o dia do 14, tá? Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Todo mundo escreve assim, ó, eu sou benevolente. O que é ser benevolente? É sempre ter bons pensamentos. É sempre olhar o lado bom da coisa. Quando você olha a Bíblia fechada, ela é complicada, mas quando você vê alguém que te dá acesso fácil, você está falando que você está me dando acesso fácil, estou te dando acesso fácil. Eu não sei você, mas só de eu te explicar e ver o tanto que é simples o acesso à palavra, isso aumenta o meu desejo de continuar lendo, eu não sei o seu. Eu quero saber de você agora. Está aumentando a sede, a fome pela palavra, acordar cedo para estudar? Olha só o tanto que é interessante. Quem lê a palavra tem mais esperança. Uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não tem certezas, é uma pessoa que está jogada em buracos, em valas. Essa pessoa, ela não consegue acordar com energia de bomba nuclear todo dia. Então, sim, eu não sei se você gosta disso, mas eu amo acordar aqui. Se tivesse 2 ou mais pessoas, já era o suficiente para estar ensinando. O que eu quero pedir para vocês? Que vocês amem a palavra. Olha que linda ali, a Lariana. Nunca tive tanta fome pela palavra. Você sabe por quê? Que a gente tem uma nação onde as pessoas estão sem um pingo de escrúpulo, querendo devolver a nação para a pessoa que mais roubou a gente? Falta de sabedoria, falta de sensatez, falta de lógica. É tanta falta de coisa que eu vou te falar onde começa tudo. Na base de tudo. A base de tudo é a sabedoria. Então, a gente não está aqui cumprindo um plano de leitura. A gente está pegando um cacho de uva, cheirando, tocando nos lábios, sentindo a textura. Isso é a palavra. Tem gente que pega só o vinho, que é o suco da uva, e já bebe uma vez, nem respira. Calma, nenê. Contempla esse cacho na vinha. Toca primeiro. Puxa para você. Traz para perto de você. Tira uma uva. Sente a textura na ponta do seu dedo, que tem várias terminações nervosas, tem muita capilaridade na ponta do dedo. Põe nos lábios. Cheira. Aperta. Sente o cheiro disso agora. Depois que você aperta. Agora sente o suco descendo. Essa é a palavra. A palavra é como uma vinha, uma parreira que não para de produzir. Então, o meu desejo de verdade é que você, em todo o tempo, aumente o seu desejo pela palavra. Que você, o tempo todo, alguém escreveu, babê o canto da boca. Cara, vocês não estão entendendo, a palavra ela é poderosíssima. Escreve todo mundo, eu amo a palavra a cada dia. Tem um filho meu aqui, dos 4, que esse sabe por natureza. Tem coisas que são ativadas em você por pessoas, tem outras que é por instrução, tem outras que é pelo próprio Deus. Tem coisas que veio da natureza sua. Forte. Um dos 4 aqui em casa é aquele que contempla a comida quando vai comer. Ele olha para a comida, a textura, ele toca, ele cheira, e quando morde, aí você olha, aquele ali desfruta muito mais da comida. Então o amor pela palavra vai curar você de um tanto de coisa que você nem imagina. Se você não acreditar nas Sagradas Escrituras, só o texto de esperança vai te curar.
Se você não acreditar no texto de esperança, só a sabedoria multimilenar desses últimos 6.000 anos que contém nas Escrituras já vai te mostrar um caminho para você andar tranquilo. Se você não gostar da palavra, você pode testar as promessas e elas vão se cumprindo. São 8.000 promessas nos 33.000 versículos. Se você não gostar de promessa, você vai ver instrução de gente que errou na vida e que mesmo errando o Senhor foi benevolente. Você vai gostar do Senhor. Você vai ver que ele não é aquele cara que pintaram para você. Se você gostar da palavra, se você talvez não gostar tanto igual eu gosto, mas você perceber que Deus sempre perdoa as pessoas que erraram, você sempre vai andar debaixo do perdão e sempre vai perdoar os outros. Mas se você não achar que a Bíblia Sagrada tem alguma coisa para mudar a sua vida, você vai ver que os incapazes sempre tiveram missões que eram impossíveis. Deus nunca deu uma missão possível para ninguém, era sempre impossível. Ele pegava um incapaz para fazer algo que ninguém nunca fez. Deus não pegava os melhores, não, vou pegar o melhor para dar uma função fácil. Ele falava, vou pegar o impossível para pôr na mão do incapaz. Olha o tanto que isso é sabedoria. O Deus criador do céu e da terra, do mar, das fontes, das águas, ele sempre deu uma tarefa impossível para quem era incapaz. Para quê? Para não ter chance de alguém roubar a glória dele. Claro que ninguém rouba Deus, né? Mas para ninguém falar, foi eu que fiz. Não, não foi não. Foi eu que te amei tanto, coloquei algo que ninguém daria conta de fazer na mão de uma pessoa que é 100% incapaz de fazer. Então, vocês estão assistindo, eu sei que a maioria se sente incapaz. Sejam bem-vindos ao meu mundo. Eu também sinto isso. Não, você é isso, você é aquilo. Então, me olhar desse jeito mostra o nível de incapacidade que você está. Vamos sair daí. Tá funda essa incapacidade, vamos subir um pouco. Mas o Senhor sempre vai te colocando e esses impossíveis vão tornando você capaz. Você entende o que eu estou falando? O que eu quero que você coloque na sua cabeça é que esse é um tempo de sabedoria, de prosperidade e de riqueza nessa nação. Só que a gente tem que destilar sabedoria para esse povo. Deus é um investidor. Deus, ele não olha para os melhores e investe nos melhores. Deus faz o seguinte, de acordo com aquilo que você vai fazendo, ele vai aumentando a carga de investimento. Teve uma pessoa que escreveu aí agora 700.000 mortos no Covid. Foi muita gente que morreu, né? No mundo inteiro. Parabéns ao presidente Bolsonaro, comprou 500 milhões de vacinas, que se antecipou e ficou o tempo inteiro na vacinação entre os 5 primeiros países, chegou em terceiro, em algum momento, acho que em agosto do ano corrente, o ano seguinte, ele ultrapassou inclusive os Estados Unidos em vacinação. Um beijo, presidente. Muito bom o que o senhor fez. E parabéns por você ter peitado esses esquerdistas que mandou todo mundo ficar em casa, que depois falaram que isso não tem relevância nenhuma e mais de algumas milhões de empresas quebraram, porque o STF tirou seu poder de chefe dessa nação de decidir isso e deu expulso os prefeitos e cada prefeito fez uma desossa na sua cidade e essa responsabilidade é de todos os 70.000 políticos. Parabéns por isso, presidente. Você tem meu respeito. Porque o senhor fala a língua que o povo quer ouvir e a gente não cai em NDE. Escreve todo mundo aí assim, ó. NDE. Narrativa de esquerda. Esse povo tem uma narrativa burra. Esse povo acha que a gente é otário. A gente não é otário. Escreve todo mundo. Nós vamos cunhar um termo agora e a nação vai aprender a falar isso. NDE, narrativa de esquerda. Quando você vê uma besteira sendo narrada, nós vamos chamar isso de NDE. Isso é narrativa de esquerda, larga isso pra lá. Então, assim, as pessoas acham que a gente é bobo. Nós temos 5.570 prefeitos, nós temos 27 governadores, nós temos um presidente. Essa NDE de colocar na conta do presidente é uma narrativa de esquerda, isso é completamente burro. Já que você escreveu um NDE, agora escreva narrativa de esquerda. NDE. Isso é tipo uma doença. Eles querem que a gente caia nisso. E nós vamos desmentir essas narrativas. Porque a narrativa de esquerda sempre é torta. Não é uma narrativa reta. É puxando para o lado deles. É puxando para as besteiras que eles gostam. Entende? NDE. Falou aqui, nós vamos soltar a NDE. Nós vamos treinar os políticos. Tá entrando um treinador de política aí, hein?
Nós vamos treinar a mídia, vocês vão aprender. A narrativa de esquerda é merda nenhuma. Narrativa de esquerda é igual merda. Não... Passou no C, assim, a narrativa de esquerda. Sujou, pega água e lava. Tira a roupa, lava e acabou. A narrativa de esquerda sempre vai estar muito à esquerda da verdade. Sempre. Gravou aí NDE. Falou besteira NDE. Né? Essa doença aí tem remédio, moço. Essa doença aí tem remédio, chama verdade. Nós vamos vencer esses NDEs aí, essas narrativas de esquerda, com tranquilidade. Narrativa de ignorante não funciona, tá bom? Narrativa de esquerda que não funciona. Esse armamentinho de vocês, sejam bem-vindos. Agora, o que é o problema desses NDEs aí? Desses narradores de esquerda? Eles vêm aqui, faz igual o pombo, derruba as peças, caga no tabuleiro e não deixa a gente jogar. Aí a gente pega o pano, limpa o tabuleiro e chama o jogador de verdade, não esses pombos com o peito inchado. Vamos nessa. Ai, Pablo, não deixa eles nos atrapalharem. Ai, ai. Tem que dar uma atençãozinha pra eles, porque senão eles não conseguem sair desse estado, tá? Conhecereis a verdade vos libertará. Seus NDE, narradores de esquerda. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Versículo 10, então, do Provérbios 14. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Então, o estranho... O que é o íntimo da alegria? Estranho é quem está fora, né, da intimidade. Alguns de vocês me conhecem bastante. Só ouviram, ó, vamos lá. Vou explicar para vocês como é que é a relação com Deus. Explicando através de uma relação com uma pessoa famosa. Você pode conhecer. Você conhece uma pessoa de ouvir falar. A maioria das pessoas conhecem Deus de ouvir falar dele. Então, às vezes tem notícias ruins. Então, a gente conhece uma pessoa, primeiro nível de conhecimento, de ouvir falar com outra pessoa. Imagina os telefones sem fio, imagina a perda de dados até chegar numa pessoa que nunca viu, nunca ouviu, viu nem ouviu, nunca tocou, nunca nem sentiu. Nunca teve intimidade. Essa pessoa conhece no nível 1. É a pessoa que está muito distante. Ela só conhece de ouvir falar. Tem as pessoas que já chegaram mais próximas à distância e conhecem de ver. Tem outras que conhecem de ler. Tem outras que conhecem de conviver. Tem outras pessoas que teve acesso. Tem outras pessoas que andaram juntos. Tem pessoas que trabalharam. Tem pessoas que convivem. Tem gente que tem intimidade. Qual que é o nível mais poderoso do relacionamento? Intimidade. Esquece política agora, tá? É impossível. Falo por tudo que é mais sagrado, pelos meus filhos, pela minha esposa. Eu fui deitar ontem, eu contei isso para minha esposa e até fiz um stories disso. Eu escrevi isso no stories. É impossível você conviver perto do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e você não se apaixonar pela pessoa dele. Eu fui gravar um vídeo com ele e falei, presidente, tem uma mancha na camisa. Põe ela pra dentro. Ele falou, não, eu que marquei pra não sumir minha camisa. Aí você olha pra um cara tão simples daquele que faz esse tipo de coisa, você olha nele e fala, mano, esse cara é um cara simplesmente normal. Esse cara simplesmente é um cara que é gestor de recursos. Ele meteu a canetona na camiseta pra não perder as camisas, da camisa dele, camisa branca daquele vídeo, perdão. O cara preocupa com o aquecedor de piscina que não é para ficar ligado na casa, no Alvorada, porque senão vai gastar energia. Você começa a ver, ouvir e tá perto. Você vê os coronéis, os majores, os caras que ficam perto dele, o respeito que aqueles caras têm com o presidente. Você vê que não é de carga, é de pessoa. Eu servi um copo com água pro presidente, dei um copo para ele com água. O respeito que ele pega aquele copo, ele fala, Selva, é o obrigado dele. Você vê no olhar daquele cara, é impossível, mano.
Alguém escreveu assim, bando de gado mesmo. Mas pelo menos a picanha que alguém prometeu tem que sair do gado. Gado é quem trabalha, né? Gado produz. Aí que tá o problema, a gente não vai cair nessa ideia. Narrativa de esquerda, é o gado. Só sai picanha do gado, entendeu? Então, se a gente trabalha, nós não temos problema você chamar de gado, não, porque sem o gado não tem a picanha. Entende? Vocês vão tirar a picanha da onde? De quem trabalha. Então, gado é um sinônimo de quem trabalha mesmo, de quem converte energia. Você entende o que eu estou falando? O problema é que vocês chamam a gente de gado é porque vocês não trabalham, a gente tem que trabalhar por vocês. E a picanha vai sair da gente, entendeu? E a gente vai servir essa picanha com prazer. Com prazer, com prazer, com prazer. Pega essa aí que você nem pediu sua senha, você nem pegou a senha na fila, mas já pegou, já deu certinho. Vocês entendem que a cada NDE a gente tem que desconstruir isso, porque isso vai perdendo valor. Entende? É melhor ser gado do que porco. Escreve todo mundo isso aí. Vamos desfazer essa narrativa. Sem gado não há picanha. Segunda narrativa agora, para combater esses esquerdistas. Melhor ser gado do que porco. Falou ao gado, aí fala aos porcos. O porco você joga a pérola, ele pisoteia a pérola preciosa, quebra a pérola, perfura a pata, sangra e ele ainda te xinga. Não sei se vocês anotaram a placa, tá? Mas vocês que são narradores de esquerda, vocês se deram mal com o cara que vocês perseguiram. Porque vocês vão perder força agora. Nós não temos um pingo de vergonha na cara de ser perseguido por vocês. Melhor ser gado do que um porco. Sujo, mal lavado, imbecil, ignorante. Esse é o porco. Porco sempre quer andar na sujeira. Sempre. Você lava ele, ele olha para uma poça de lama. O que ele deseja é a sujeira. Isso também é sabedoria animal. Se você estudar os animais, você vai perceber. Você vai perceber uma coisa incrível. Que alguém sempre quer ficar na sujeira. Esse é o porco. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Ou seja, quanto mais longe você está de uma pessoa, mais porcaria você fala dela. Pablo, eu já vi você em entrevistas quando você era candidato, você dando pressão no presidente. Sim, senhor, eu estava concorrendo com ele, mas nunca fui canalha com ele. Sempre conversei com o filho do presidente. E eu falava, eu tô concorrendo à presidência. Só que eu percebi que tinha um conluio para tomar a presidência na mão dele. Porque pelo povo, não toma não. Eu falei, esse povo não vai deixar eu sair, eu vou ter que defender esse cara. Vou ter que defender esse cara, porque ele é o mais injustiçado desse país. Isso é uma coisa séria. Alguém deu um conselho aí, ó. Sem gado não há picanha é melhor do que ser gado do que porco. Depende do nível de quem você está conversando. Isso também é sabedoria. Nós vamos usar a técnica da elegância primeiro. Você viu que você está mexendo realmente com um porco, aí você vai ter que falar do nível dele. Salomão fala isso. Se você for falar com um tolo, você vai. Algumas vezes ele explica dessa forma. Você tem que rebaixar na frequência dele. Então, sim, nós vamos usar sempre isso. Sempre. Mesmo concorrendo com ele, eu lembro de pessoas falar: se você assumir a presidência, você vai fazer com esse caos dessa economia? Eu falei: de qual economia você está falando? Da Venezuela? Que a do Brasil eu desconheço. A economia é boa. Mesmo concorrendo com ele, tem que falar: esse cara está fazendo algo impressionante. 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Você que não é estranho, mas você é íntimo, você participa da alegria. Só para dar uma aquecida aí na lavagem, da turma que vem aqui só para buscar lavagem, escreve assim, ó: Brasil nunca será comunista.
O Brasil nunca será comunista. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. A palavra fala assim, ó, não seja sábio aos seus próprios olhos, sempre usando a palavra que é luz para o seu caminho, sempre observando o próximo passo. Por quê? Porque às vezes um caminho que agora parece legal é um caminho que pode levar para a morte. É isso que vai acontecer. Então, versículo 12. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Versículo 13. Até no sorriso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. Pablo, e aí? O que é alegria e tristeza? Estado emocional. O que é um estado emocional? Um estado emocional, ele é ativado de acordo com os sentimentos, ou como você interpreta, ou como você canaliza ou não os seus sentimentos. E aqui vai uma aula de sabedoria. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é o quê? A tristeza. Então é o seguinte, alegria e tristeza, emoção. Sentimento alimenta emoção. Existe um mundo real, onde todas as coisas naturais operam. Existe seu sentimento. Vocês vão escrever no caderno. Sentimento é a forma que eu interpreto o mundo real. Como sentir coisas legais o tempo inteiro. Alguém fala mal de você. Aproveita para sentir a coisa certa. Senão, você vai ser a pessoa. Você vai ser a pessoa. Você vai ser a pessoa que vai sofrer com isso. Você tem que entender o seguinte. A dor é inevitável. Só que o sofrimento é opcional. Se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Às vezes alguém vai te machucar. Vai continuar machucado, é problema seu. Então, assim, você que é um ser pensante, você pode até ficar magoado com alguém. Por exemplo, tem muita gente no Brasil, e a gente precisa só resolver isso. Tem muita gente no Brasil que está chateado com o Bolsonaro. Por que está chateado? Primeiro que está distante demais, porque se conhecesse ele no próximo, na intimidade, não estaria chateado. Porque caiu no ANDE. A pessoa, quando ela cai no ANDE, que é uma narrativa de esquerda, essa pessoa, ela fica chateada, porque a narrativa é destrutiva. O que a ANDE faz? Narra contra todo mundo que pensa. Narra, olha, alguém tá falando, ele pediu perdão, pediu mesmo. Eu tava na frente dele na hora que isso aconteceu. E ele falou de forma sincera. O que nós temos que entender? Que sentimento, se eu estou sofrendo, é opcional. Se eu estou sentindo dor, é porque eu ainda estou na fase de querer entender. Então, existe o mundo real. O sentimento é a forma, a sincronização da minha cabeça de ervilha com o mundo do tamanho que ele é. Então, eu sinto. Vou dar um exemplo. Você passa por mim. Você assiste aqui todo dia. Você passa por mim e eu não te cumprimento. 3 tipos de pessoas. Vamos pegar só 3. 3 tipos de pessoa. A pessoa passa por mim e eu não cumprimento. Essa pessoa vai ficar chateada. Eu todo dia eu ouço o Pablo. Eu isso, eu aquilo, ele não me cumprimentou. Ou seja, você está sofrendo já. Porque o sentimento, ele precisa simplesmente descobrir uma lógica. Então, vou te explicar. Você acabou de ver o mundo real acontecendo. O Pablo Marçal passou na sua frente. Você fala, ele deve estar bem ocupado, porque nem olhou para o lado. Você foi benevolente. Foi o que está escrito aqui, ó. Versículo 9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Sempre bons pensamentos a respeito dos outros. E aí, você não sofre com isso. Uma pessoa bate no seu carro. A pessoa bateu. Pá! Aí você fica, putaço. Acabou com o meu dia, não sei o quê.
Aí sua sincronização com o mundo real é, se a pessoa às vezes não dá prestando atenção, ela bateu no seu carro, o carro conserta. Agora, seu dia você não vai consertar nunca mais, você perdeu ele. Agora estou achando a sabedoria. Coloca assim, coloca assim, putz, encontrei a sabedoria. Então, assim, a pessoa bateu. Como é que resolve aquilo ali? Consertando o carro. Aí você vai para a pergunta: você tem dinheiro para pagar? Tem. Então agora o único aborrecimento que vou ter é que esse carro vai ficar parado. Então eu só tenho que resolver isso. Eu tenho que pegar outro carro. Ou então eu vou de bicicleta, vou a pé, ou então eu nem vou. Aí o que acontece? Se você sincroniza rápido com a realidade, você evita qualquer tipo de sofrimento. Aí vai para o sofrimento 2. Não, não vou pagar, não. Aí outro quer fugir, aí outro quer pegar o revólver. Aí você vai criar uma dor. Aí você vai ficar num sofrimento. Aí isso é uma opção sua. Resumindo, 2012 foi a última vez que eu importei com esse trem de carro. Eu era um cara brigão, eu era um cara bobo, eu era ignorante. Mas quando eu encontrei a sabedoria, eu falei: peraí, existe um mundo real. Eu não vou importar com isso. Eu vou contar uma coisa pra vocês que vocês vão achar um absurdo, mas eu tenho que contar pra você nunca mais esquecer, tá? Eu tenho um carro de 2,2 milhões de reais. É uma Escalade da Cadillac. Eu comprei, eu trouxe ela dos Estados Unidos. Eu pus um conjunto de roda de 150 mil reais, aro 26, gigantesco, parece um trator. Eu parei num restaurante, aí eu olhei pro manobrista, falei: cuidado que ela é longa, e a roda sai pra fora, é uma roda, não sei o quê. Bom, depois eu saí do restaurante. Ele subiu em cima do meio-fio e amassou minha roda. Não sei se você fez as contas, mas é 35 mil reais cada roda, né? Aí o pessoal tava comigo, parei no lugar, eu vi a roda amassada. E é bem no lugar que eu sabia que ele ia torcer a roda lá. Que é um carro grande demais. Quando eu olhei pra roda, eu olhei rapidinho e falei: tinha sabedoria porque eu avisei, né? Um dia a Carol foi sair com esse carro. Eu falei: Carol, você não pode sair igual você sai com o seu carro. Você tem que andar um pouco mais pra dobrar, porque é um carro grande, é tipo um carro de funerária, gigantesco. E aí eu percebi algo. Ali na hora que o cara amassou a roda, eu percebi algo. Eu já tinha dado instrução. Ele não quis. Só que eu poderia ficar chateado com esse negócio da roda. E eu poderia pegar meu dia, pegar o carro, voltar nesse restaurante, um restaurante caro. Voltar lá, cobrar satisfação e falar: vocês vão pagar essa roda. O que que eu fiz? Falei: tô nem aí, cara. Essas coisas acontecem. Então eu sincronizei meu sentimento, a minha emoção continua de governo. Eu não tô nem aí pra isso. Deixa que eu mesmo resolvo. Aí o que que eu faço? Eu vou no estacionamento, eu vou parar o carro e falar: onde que tem uma vaga? Deixa que eu mesmo paro, tá tudo bem. E ainda continua prosperando. Só que tem gente que surta. Tem gente que fica louco. Tem gente que a pessoa fala mal dela. Não precisa. Outros jornais começaram a postar, né, que o filho do presidente, o Carlos, estava mandando recado para mim e tudo pelo Twitter. Aqui me encheu meu coração de alegria, porque meu sentimento, sabe de que é? Eu olhei para ele, ele realmente foi o cara responsável por fazer o pai dele ficar grande nas redes sociais. Eu olhei e fiquei pensando no meu filho mais velho me defendendo como ele defende o pai. E é uma forma de defesa dele de, né, ter cuidado e zelo com as pessoas que chegam perto do pai dele. Aquilo me deu mais vontade. Só que algumas pessoas, né, alguns jornais me cobraram, eu saí em tanto jornal que você nem imagina. Aí, não, mas você tem que falar alguma coisa. Tem mesmo. Esse cara é bom, mano. Esse cara tá testando os relacionamentos. E é só o tempo para provar isso. Ponto. Aí os jornais, não, mas você tem que falar alguma coisa, eu tô falando aí. Eu tô com mais vontade de servir agora depois que ele falou isso. Porque essas pessoas fazem isso é para testar os relacionamentos, é o método deles. O que que eu fiz? Sincronizei com a realidade, entendi o coração dele. Ele é um cara correto. Ele é um cara que está preocupado com o pai dele, porque muita gente aproveitadora fica perto. Muita gente só quer arrancar a casca. Quando eu comecei a responder isso, aí começou Estadão, Folha de São Paulo, Veja, todo mundo indignado, né? Mas que é isso? Falei: gente, eles estão trabalhando com um cara que não tem ego, isso eu lavo todo dia de manhã. Igual o ânus, igual o nariz, igual a orelha, igual escovar os dentes, lavar sovaco, eu lavo meu ego todo dia.
O importante é pôr o Lula na cadeia. O resto para mim é acessório. O resto para mim é aprendizado. Vambora. Aí um jornalista mandou, vou escrever na matéria então que você gosta de apanhar. Eu falei, não, escreve antifrágil. Talvez você não sabe o que é isso, mas coloca na matéria. Eu posso dar uma nota sobre isso. Antifrágil, apanhou, apanhou. Fica mais forte. Eu tive que parar aqui para te ensinar algo. Sentimento, quando ele está alinhado com a realidade, a emoção vai ser sempre de soberania, governo e liberdade. Presta atenção nos sinais. A dona Costa falou que aquela caneta Bic é forçada demais. É para você sempre lembrar que alguém não está ferrando com o dinheiro público. Ela é um sinal. Esse é o presidente de verdade. Usa um relógio em Cássio. Eu estou até pensando em parar de usar meu Rolex, vender ele para ajudar na campanha, né? Mano, o cara mora num palácio, o cara é um rei e usa um Cássio de relógio e só assina coisa com caneta Bic. Humildade sempre. Eu tô revendo meus conceitos. De verdade mesmo. É Cássio o relógio do cara, mano. Nós vamos ensinar esse povo a ter humildade. Engraçado que o pai dos pobres usa Patek Philippe. Vocês nunca nem viram um relógio Patek Philippe. Vamos continuar o versículo 14 aqui. Vocês gostam das explicações ou não? O que no seu coração comete... Ontem eu já fiz a minha doação de 60 mil, né? Ó, ao vivo, vocês viram? Vou doar mais, tá? Vou doar um pouquinho cada dia. 50 mil, por aí. 100 mil por dia, né? O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos. Mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Proceder. O simples dá crédito. Ô, Thiago Rocha, cadê o link pro evento? Cadê o link pro evento de domingo? Ei, eu queria que vocês fossem no debate. Nós vamos comentar, eu, a Zambelli, vou chamar o presidente, vou encaixar a agenda dele para ele, antes de ir pro debate, passar no ginásio. Eu quero saber quem de verdade topa aí. Quem de verdade fala assim, ó, eu topo. Thiago Rocha, aparece aí na sala, pra eu te ver. Cadê o link? Pedi esse link já 3 vezes ontem. Alguém escreveu assim, ó, desequilíbrio é falta de sabedoria, né? Como se fosse do Bolsonaro que você tá falando. Então depende do que você tá fazendo. Se você tá numa santa indignação, igual Jesus na porta do templo, não é desequilíbrio, não. É balanceamento, é provocado. Tem que fazer. Tem horas que você precisa assim. Isso não tira a humildade da pessoa, não. Escreve todo mundo assim, ó. Eu vou governar minhas emoções. Eu vou governar minhas emoções. Ó, debate com influenciadores. Eu quero que vocês estejam lá. Todo mundo falando, eu topo. Vai ser no ginásio da Portuguesa. Manda fazer uma arte aí, amigo. Pra gente avisar todo mundo. E nós vamos pra cima. Versículo 15. O simples dá crédito. Ó, 7h22 eu vou fazer uma live. E essa live eu vou apresentar um canal para vocês novo aí no Instagram e no YouTube. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então presta atenção. Uma pessoa simplória, ela olha, ouve a outra falando, fala, isso aí. Agora a pessoa que é prudente, ela atenta para os passo a passos da pessoa. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O sábio, ele teme, ele tem temor e desvia do mal. Ou seja, a nação, de fato, está indo para um buraco, se você deixar a quadrilha mais poderosa que já existiu governar de novo e o pirata tomar o palácio. Mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. 17. O que se indigna à toa fará doidices. Ou seja, não deu conta de controlar seus sentimentos. Você vai viver debaixo de emoções fortes e vai ficar escravo dos seus sentimentos. Mundo real, mundo sentimental, mundo emocional. Mundo real. Não vai mudar por nada que você fala. São leis naturais, são princípios, são fundamentos. Não muda nada. Você deu conta de aproximar com a realidade, você está com o sentimento correto, e isso vai te dar uma emoção correta. A emoção correta conecta de novo com a realidade.
Isso é forte, né? Isso é forte. Escreve todo mundo. Eu governo as minhas emoções. Sabe qual que é a verdade? Por que tem um NDE, as narrativas de esquerda? Para mexer com seus sentimentos. Mexe com seus sentimentos. Por exemplo, vamos lá. Ah, pesquisa, Lula vai ganhar no primeiro turno. Aí mexe com seus sentimentos, você fica com medo. E não faz nada. Você fala, mano, se esse cara erra toda vez, se os caras fazem isso é para mexer com... Tem um negócio chamado maioria magnética. Então eles fazem isso é para provocar a decisão de um tanto de gente que é indeciso. Então o que nós precisamos fazer? Nós vamos fazer uma coisa simples. Nós precisamos questionar. Aí você começa a sincronizar. Vamos supor que a realidade é esses dedos conectados aqui, ó. Olha aqui. Seus 5 dedos conectados. Tá aqui, ó. Aí, você acabou de receber um negócio, sua mão tá girando, ó. Você tá desconectado da realidade, ó. Você vai girando, ainda não conecta, ó. Você vai girando e pode ficar com sofrimento e continuar sem conectar com a realidade. Mas a sincronização é quando esses pontos da realidade encontram os seus sentimentos. E aí você tira toda a distorção. Aonde que o diabo ganha muito? É quando existe distorção de realidade. Por exemplo, a sua identidade ela está distorcida. O propósito dessa nação está distorcido. Quando você começa a ver as coisas estão todas desconectadas da realidade, você é enganado com facilidade, mas quando é real é lógico. É basilar. Conectou com a realidade. Tchum. Ninguém te segura, não tem como segurar. Acabou a conversa. Alguém escreveu ali, Pablo, ajuda a gente a eliminar o PT do planeta. E se eu te falar que é a maior rede de fast food do mundo? Esse negócio. Maior que McDonald's, Burger King. É só olhar dentro dos parlamentos, dentro dos países, todos os partidos vermelhos do mundo é o PT com outro nome. É uma rede de fast food que serve lixo. É a pior comida que esse povo faz, mas é a maior rede de fast food do mundo. Entende? Esse povo, a gente tem que empurrar neles para as fronteiras. Vou explicar. Esse daí vai ficar forte, né? Sabe os Estados Unidos? Tem os Estados Unidos lá em cima e tem o Brasil aqui embaixo. As duas maiores nações das Américas. Tá aqui as duas maiores nações. Eu tô arrepiado de mostrar isso aqui, ó. O que acontece? Estão querendo tomar os Estados Unidos. Tomou os Estados Unidos, acabou. Aí a gente difunde a cultura, né? E acaba com o jogo. Aí dá game over. Então ali é uma nação que tem que resistir. Estados Unidos é uma nação de governo. O Brasil é outra nação de governo. Ela sozinha é maior, fisicamente, estruturalmente, mineralmente e tudo. Com gente e tudo é maior que a América Latina, a América do Sul inteira. Nos Estados Unidos tem uma resistência e no Brasil também. No miolo da América Latina é tudo esquerdista. O que nós temos que fazer? Nós temos que empurrar a fronteira de um lado e os Estados Unidos empurrar do outro, até a gente chegar em Cuba. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que tem uma rede vermelha de fast food. O PT é só uma lojinha. Esse povo todinho, eles militam em cima da mesma coisa. Todo mundo que tá aí, vamos mudar a foto do perfil? Coloca aí, ô Thiago Rocha. Vamos colocar a bandeira do Brasil. O nosso perfil é só você entrar no site que eu criei, que a minha equipe criou. Vocês vão entrar no site e mudar. Essa é a estratégia para comunista correr. Ver a foto do Brasil. Não é para você pôr a foto do Brasil lá, não. É para pôr a foto do Brasil embaixo da sua foto. Tô vendo várias pessoas com a foto aí. Vamos lá. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Por que o Provérbios tem 3.000 anos está escrito isso?
Sabe o que é o mais engraçado? É que se a pessoa falar que é pobre, a maioria das pessoas no Brasil são pobres, eles não votam em pobre. Essa é a tática. Por isso que o Lula vive rodeado de coisas caras. Porque ele finge que é uma coisa e as pessoas não votam em pobre. A maioria do Brasil é negro. Por que nunca teve um presidente negro? Porque as pessoas, absolutamente, elas não votam na sua representação. Elas votam na narrativa. Vocês ouviram o que eu falei ou não? Narrativa. Narrativa. Absolutamente o que a gente tem que fazer, a gente precisa de questionar a narrativa e sincronizar. Sincroniza. Encostou, conectou com a realidade, pronto. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas. Não, 17. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. Cadê o link do grupo do Telegram? Coloca aí o link do grupo do Telegram. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Alguém fala, mas também vai ter amigos só porque tem dinheiro. Não, é porque você tem coisas que a pessoa deseja, ela anda com você para aprender. Alguém escreveu, votar em você por quê? Deixa de falar besteira. Votaram só 243.037 votos porque eu tive uma campanha bem curta, né? Porque o PT roubou minha candidatura. Então, eu tive só 13 dias. Se eu tivesse um pouquinho mais, se eu quisesse gastar também mais dinheiro, apesar de eu tinha que pedir, né? Porque eu não podia gastar do meu bolso, porque já deu o limite. Eu tinha feito um pouquinho mais de voto. O que despreza o seu próximo, versículo 21. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Escreve aí quem votou no 9.000. Escreve aí, vocês que são de São Paulo. Nossa, vai ter gente mandando direct pra mim. Votei no 9.000 aqui em Goiás, em Santa Catarina, aparece outra foto. Cadê sua foto? Ai. Vocês não votam ainda. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Versículo 22. Versículo 22. Porventura não erram os que praticam o mal, mas a beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Ficar só de conversinha. Olha aí, a pauta de gente que votou, obrigado. Obrigado. Ó, o grupo do Telegram, o link tá no YouTube. Nós agora somos 7.000 pessoas ao vivo aí de pico. A Monize falou, foi emocionante ver sua foto e confirmar. Eu também fiquei emocionado e falei, você vai ser um político que presta, só. Só para vocês saberem, o PT colocou um embargo na minha candidatura de novo. E aí ontem o Ministério Público já deu favorável de novo. É uma luta que só os perseguidos sabem, só os que têm propósito carimbado conseguem entender a perseguição que eu sofro. Aí tudo coopera para o bem. Hoje vai reprocessar os votos em São Paulo. E aí o papai vai aparecer lá eleito. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos. Ah, a gente vai comemorar? Vai, junto com o presidente Bolsonaro eleito. Não vamos comemorar nada agora no caminho, nós estamos na guerra. Então, em todo o trabalho, aproveita. Mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então, pare de conversar e vai fazer. É isso que o Salomão está falando. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. Ou seja, só tolice. Eu estou lendo Provérbios 14, 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio
para seus filhos. 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Ou seja, um político ou um rei, no caso, né, se for monarquia, que não tem um povo, perdeu a glória. A glória do rei é o povo. Por que o Bolsonaro é odiado de jeito? Porque ele não paga nem R$1 pro povo ir atrás dele. E o povo vai, o povo acredita nele. Eu vi um comício do Lula que ele estava pagando R$150 para aquele povão ir. Da onde que eles arrumaram esse dinheiro? O longânimo. Gilmar Mendes falou que eles têm dinheiro para ganhar a eleição até 2038. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Fala assim, ó, eu cresço em paciência. Paciência é tudo. Paciência é tudo. Ontem, quando o presidente decolou, eu vi que ele estava online no WhatsApp, ele estava no avião presidencial decolando. Eu escrevi isso para ele. Tenha paciência, nós vamos chegar. Tem que ter paciência, porque comunista faz de tudo para destruir tudo. Tenha paciência. Tenha paciência. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. É o seguinte, eu estou olhando tudo que está acontecendo no cenário com sabedoria e criando ações para reverter a situação, para ajudar, né? Que é um problema de milhões de pessoas, não é um problema de um só, ninguém vai resolver isso sozinho. Mas eu percebo uma coisa, que a gente precisa é desmontar narrativa. Por exemplo, eu descobri que algumas milhões de pessoas venderam o seu voto. Milhões de pessoas. A política realmente ela é muito suja. Chegaram em mim com várias ideias. Não, vamos comprar voto que você ganha. Eu falei, rapaz, eu prefiro perder. Mas a política não funciona assim, não, Marcelo. Você é famoso aí, mas na hora do voto é diferente. Eu falei, amigo, eu vou trabalhar igualzinho um pedreiro, igual um carpinteiro. Eu vou trabalhar com tudo que eu tenho, mas se falar para mim que eu tenho que comprar um voto, eu vou perder. Não, Marcelo, tem uns esquemas, eu não quero fazer, não vou fazer. Não vou fazer. O que é isso? É um caminho que as pessoas, por insegurança e por preguiça de trabalhar, vão lá e querem o tempo inteiro fazer malandragem para conquistar as coisas. Você imagina a pessoa que paga comprando voto para entrar num cargo, o que o cara não vai fazer com dinheiro público? Teve um cara que falou, você não ganha eleição. Escreve todo mundo assim, ó, meu voto é sagrado. Aí eu descobri uma coisa, milhões de votos foram comprados. Nós vamos lançar uma campanha nesses próximos dias. Para as pessoas que estão passando fome, às vezes estão vendendo voto por necessidade. Só que a pessoa que vota no cara que comprou o voto, essa pessoa, ela é criminosa como o cara que comprou. Aí tem gente que não vai ficar sem pegar o dinheiro. Então nós vamos falar para ela, para não configurar crime, o dinheiro que estão te dando, receba como oferta e vote no outro. Aí alguém fala, mas por que você vai falar isso? Nós vamos difundir essa ideia até o final desse mês. Por quê? Porque se a pessoa recebe o dinheiro, ela pega na cabeça dela, ela está me dando uma oferta para eu ir votar. Só que eu vou votar no outro candidato para eu não ser um criminoso. Por que a gente tem que difundir essa ideia? Porque assim a gente traz uma justiça eleitoral. Assim, a pessoa está lá passando necessidade, ela ganha uns R$100 dela, uns R$150 dela, e ela dá um troco na urna. Tem que voltar o troco. Como que vota o troco? Vota no outro. Por quê? Porque aquele que te deu o dinheiro, ele quer pôr você como cúmplice dele. Eles estão jogando pesado com o dinheiro vivo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar disso. Então se a pessoa fala, ó, vou te dar um dinheiro para você votar em mim, pega isso como oferta, vai lá, compra a picanha e aperta 22, por exemplo. Só isso que você faz. Assim você não sai daí com crime, você sai daí só com oferta. Entendeu? Então assim, de verdade mesmo.
Se eu quisesse pôr para arrepiar, você não sabe o tanto de voto que eu ia ter. Eu calculei exatamente. Não tive nenhum dinheiro de fundo eleitoral. Eu vi a injustiça que fizeram com todos os candidatos do meu partido, porque não deram dinheiro para ninguém. E aí, simplesmente, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa terrível. Só eu consegui ser eleito. O partido todo aqui em São Paulo. Maior colégio eleitoral. A pessoa comprou seu voto, você vai dar 22 de troco para ela. Nós vamos difundir essa ideia do Brasil inteiro. Comprar o seu voto, 22 de troco e confirma. Você voltou o troco. Ou seja, você vai pôr um cara que é anti-ladrão. Simples. Então essa é a narrativa. Comprou seu voto, tá aqui, ó. Tô comprando seu voto. Não seja criminoso com essa pessoa. Eu tô te treinando para narrativa, tá bom? Vamos destruir mais uma NDE aí. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. A relação nossa com os mais pobres, tanto de espírito, de alma, de corpo, é honrar a Deus. Nós não podemos deixar os improdutivos. Então, assim, falar dos outros é uma coisa, o problema é que eles são imagens e semelhança do Criador. Entende? Então, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos fazer uma coisa muito simples. Nós precisamos, absolutamente, de honrar a Deus. Então, a gente tem que ter compaixão dos necessitados e ajudá-los a sair daquilo. Ajuda com o que precisa agora, mas pega na mão e leva para ele subir o degrau. Então é o seguinte, isso é muito simples. Alguém tá falando ali que eles tiram a foto do título, mas o voto é secreto, não tem como pegar o voto não, filho. Voto para presidente vai ter em todas as sessões. Só pega a oferta, entendeu? E mete o troco. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso. A sua própria malícia faz isso. No coração do prudente, a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. 34. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. 34. Guarda isso aí, ó. A justiça exalta os povos, uma justiça verdadeira. Vocês têm que saber que a palavra justiça ela é maior que o judiciário, né? O judiciário, ele usa a palavra justiça como uma linha a seguir, mas a justiça é maior que o judiciário. Se a justiça fosse o judiciário, não teria erro judiciário, tudo bem. Mas tem gente lá. Tem esquemas também, né? Tem em todas as esferas. Agora, a justiça de fato exalta um povo. Quando existe justiça, um povo sobe. Quando tem justiça, um povo desce. Deixa eu explicar para você. Não é uma eleição isso aqui, é uma escolha de caminho. Quando, se acontecer uma catástrofe de alguém deixar, ou alguém roubar, alguém fazer alguma coisa para o Lula ficar aí presidente, o que vai acontecer? O povo vai ser rebaixado. O povo vai ser rebaixado. O que a gente tem que fazer? Nós precisamos de eliminar essa vergonha, esse rebaixamento do povo brasileiro. Tira, aposenta esse Lula. Esse é o tempo. Aposentar o Lula. Não tem outra conversa. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Esse é Provérbios 14. Vou pedir para você ler. Agora, 7 horas e 21 minutos. Eu vou entrar na live. Não tem como entrar com 2 lives ao mesmo tempo aqui, né? Ou tem? Ó, o William Miguel falou: o Bolsonaro vai pedir desculpa e reconhecer seus erros? Ele já fez isso. Vai sair na propaganda eleitoral agora. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Vocês confiam em mim? Só queria ver quantas pessoas. Eu só queria saber de vocês quantas pessoas. Quantas pessoas confiam no Pablo Marçal. Só quem me conhece. Escreve, eu confio. Confia? Pode votar sem medo do Bolsonaro. Pode votar sem medo dele.
Vote sem medo. Avisa das lives 7h22. Tem uma live agora, 7h22. Que eu vou treinar, né, pessoas. Então, assim, você confia, eu tô te falando, estou próximo ao presidente. É impossível, escuta o que eu vou falar. É impossível não se apaixonar na pessoa do Bolsonaro quando você tá perto dele. O cara é top, mano. O cara é verdadeiro. Nós vamos ajudar ele a controlar as palavras, algumas coisas. Ele é um cara fleumático, colérico, explode rápido, mas é tudo fazendo certo. Pode confiar no que eu tô te falando, moço. Link da live aí, ó, pra entrar. Tá dentro do QR Code aí. Eu vou entrar na live agora. Tá bom? Vou deixar a minha live aberta aqui no Instagram. Quem não conseguir entrar na live que eu vou entrar agora, não vou entrar pelo o outro Instagram, não, Thiago. Vou deixar o meu aberto aqui, tá com 4.000 pessoas no Instagram. Vocês que estão no YouTube, se não conseguir entrar no outro, como é que chama o canal? O Grito da Liberdade? Canal do YouTube, o Grito da Liberdade, eu vou entrar. Então, vou encerrar só o YouTube. As 3.500 pessoas que estão no YouTube, vá para o Instagram, que eu vou abrir o Grito da Liberdade aqui e vou dar um treinamento rápido para vocês. Fechou? Beijo. Aqui no Instagram continua.